Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, Sérgio Informa, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco mais sobre renda variável, conforme prometido, vamos falar um pouquinho sobre o banco Banrisul. Hoje especificamente eu vou falar sobre o ticker BRSR6, tá? Vamos ver se vale a pena, se não vale, não é nenhuma indicação nem nada, é só apenas um vídeo ilustrativo, né? Essa empresa foi criada em 1928, uma instituição, uma companhia, né? A ideia dele era como um banco público de crédito, né? Ele queria dar crédito para as pessoas e como garantia ele pegava, por exemplo, pegava a casa, pegava o sítio, de repente pegava um maquinário agrícola, como garantia que o produtor rural ia pagar aquele crédito que ele tinha pego, né? Então depois da colheita, depois da safra, o dono do sítio, daquele que pegou aquele empréstimo, ia lá, quitava e ficava por isso mesmo. Depois, em 1931, ele constituiu, né? Comprou o Banco Pelotense, né? De Pelotas. Então, quando que ele agrupou ao Banco Pelotense, o que aconteceu? Ele começou a abrir várias agências nos municípios do Rio Grande do Sul. Embora ele tenha esse momento, os anos de 1929, 1930, 31, foi um ano meio complicado. Aqui no Brasil a gente teve vários problemas, né? Teve o golpe que tirou o nosso presidente Washington Luiz, tirou ele, depois ele, né? Teve o outro problema também, a Revolução de 1930, liderada por Minas Gerais, né? E Paraíba e Rio Grande do Sul. Então, teve a queda da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, dos Estados Unidos, né? Ali conhecida como o craque da Bolsa. Então, ele chegou numa época ali de conflito ali, de briga e revolução, e foi firme, manteve firme ali, abrindo suas agências nos municípios e foi embora. Hoje são constituídos, o banco, constituídos dos 114 agências no Brasil e 2 no exterior. É um grupo, o Banrisul é um grupo. Ele tem a administradora de cartão, tem a corretora, armazéns gerais, administrador de consórcio, né? E como é que está o cenário econômico, né, para o Banco Banrisul? Não estava muito fácil não. Ele pretende recuperar o espaço, né, o que ele perdeu no primeiro e no segundo trimestre. Daqui a pouco eu vou falar os números, mas o que os bancos perderam não é mole não, tá? Então nos próximos trimestres, ele vai, né, de acordo com a política do banco, para que eles peguem pesado ali, incentivo ao empréstimo, ao empreendedorismo, a concessão de créditos ali para pessoa física, né, para pequenas empresas, microempresas, médias empresas. Esse é o público-alvo para esse banco. Então, é bem interessante a gente estudar ele um pouco mais desse banco, porque esse banco tem como o maior acionista dele é o governo do Rio Grande do Sul. Tem gente que não se importa com isso, mas tem gente que acha que não é muito legal isso daí. Mas vale de cada um fazer a sua análise aí. É um banco bom pagador de dividendos, essa análise que eu estou fazendo no dia 13/8/2020. Então vale a pena a gente pesquisar um pouquinho mais. E por falar em pesquisar, hoje eu trago para vocês aqui A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Quem nunca leu nenhum livro do Napoleão Hill, você não sabe o que está perdendo. Procura ler qualquer livro dele aqui, faça uma pesquisa aí na internet, procura saber sobre Napoleão Hill. Esse daqui ajuda muito, ajuda muito. Não existe um livro assim que eu falo assim, mudou minha vida, não. A junção de vários livros, né, nos faz pensar de maneira diferente. Então é muito bom a gente ler, né? Inclusive, eu estava vendo um pouquinho mais sobre os investimentos do Warren Buffett. Então o que acontece? O fundo dele
né, vem acumulando muito dinheiro, ainda vem acumulando muito dinheiro. Faz uns 2 anos que eu estou acompanhando e 2 anos ele vem acumulando muito dinheiro, né? Tá esperando alguma coisa interessante. Então vale a pena a gente prestar atenção no que esses grandes administradores estão fazendo, no que esses grandes investidores estão fazendo, para que a gente possa ter uma ideia de como ele pensa também. Um livro muito legal para você entender um pouquinho mais sobre o pensamento de Warren Buffett é A Bola de Neve. Tá? Então vamos voltar aqui para o... Desculpa aí se eu demorei um pouquinho mais falando sobre isso aqui. Vamos voltar um pouquinho mais para falar sobre o Banrisul. A cotação dele no dia 13/8 é de 13,85. Nas últimas 52 semanas, veja bem, nas últimas 52 semanas ele esteve a 10,68 e a máxima de 23,38. Significa o quê? Que se a gente, né, investir num banco desse, numa empresa dessa, que está tendo um desconto desse, vale lembrar também que é bom cada um fazer, não é fácil, é difícil fazer, é demoroso, é remoso para danar, mas seria interessante para cada um fazer aí o valuation dessa empresa, tá? Não só dessa, mas de todas que você vai colocar na sua carteira, para ver como é que está o cenário para o banco, como é que vai ficar para frente. A pessoa pode pensar assim, bom, mas tem as fintechs, tem aqueles bancos digitais aí, mas você acha que os bancos grandes também não estão fazendo isso daí? Daqui a pouco eu vou falar os números sobre os acessos online nesse banco aqui, sobre a movimentação online nesse banco aqui, é bem interessante também. Tá? Então, o que acontece? Ele foi de 10 a 23. Não significa que ele começou lá em 10, não. Ele pode ter tido alguma queda aí, ele caiu e agora está recuperando. Então, veja bem, se ele está em 10, se ele voltar para 23, é um ganho feroz. Então, analisa, vê um pouco mais sobre esse banco, sobre vários outros também por aí, várias outras empresas também, porque é bem interessante. O dividendo dele hoje está em 4,97, a liquidez média diária, aproximadamente 33 milhões. Agora, é bom você prestar atenção no PL dele. O PL dele é de 5,7, 5,71. Isso significa que em 6 anos você recupera o valor que você investiu hoje. Só que o banco com esse desconto como que ele está agora, é bem provável que no próximo ano, 1 ano, 2 anos, quando que as coisas voltarem ao normal, é bem provável que essa recupera o valor dela, que essa empresa recupera o valor dela. Porque a bolsa hoje está em 105 mil, mas você pode ver que tem 103, 104, 105 mil. Mas você pode ver que tem muitas empresas que estão com o valor dela lá em cima, e tem outras que ainda não recuperaram, Então, o que acontece? Tem que analisar, bom, a bolsa está subindo, então está todo mundo ganhando. Não é bem assim não, tá? Inclusive, quando a bolsa sobe, eu acho que não está muito legal não para nós aí que é investidor de longo prazo. Tá? Então, o PL é de 5,71, o ROI é de 12,07 e o ROA de 1,15, né? Ela segue pagando bons dividendos, né? Eu pesquisei aí vários anos atrás aí, ela paga bons dividendos. É bom você dar uma olhada aí no setor de RI da própria empresa, ou então no site da B3, são os melhores lugares para você fazer essa análise, tá? O patrimônio líquido da empresa está aproximadamente 8 bilhões, free float 50 e 61. Ela também tem mais 2 tickers, BRSR 3 e o 5. Anotei aqui no caderno algumas oscilações para que a gente possa entender um pouco mais como é que funcionam essas oscilações. Olha só, em 2015 ele caiu ele teve uma oscilação negativa de 55,56%. Então, se a pessoa vai aplicando ali mês a mês, foi caindo. Só que em 2017 ele subiu 87%. 2016, 2017 50%, 2018 65%, 2019 só 2,32% e 2020 ele está caindo, ele está oscilando para baixo 32,33%. Então lembra bem, olha só as outras oscilações.
Tá certo que o passado não vai garantir o futuro, mas se a gente pega umas empresas com um passado interessante, é bem provável que o futuro também vai ser interessante se não mudaram os fundamentos da empresa, tá? Se os fundamentos permanecem ali rígidos, sólidos, então o que acontece? É bem provável que os próximos anos aí, quem tem uma condição para fazer um investimento agora, os próximos anos aí vai estar dando risada à toa. Eu acompanhei aqui a divulgação do resultado desse banco aqui, do Banco Banrisul, e olha só, o lucro líquido dele caiu 64,3% no segundo trimestre de 2020. A divulgação dos resultados foi agora dia 12/8. Só que, veja bem, o Estado ele possui 98% das ações ON. Né? Então o que acontece? Tem que prestar muita atenção. O que o Estado decidir, está decidido, pronto, acabou. Tá bom? O Estado do Rio Grande do Sul, salvo engano, mas se você acompanhar bem aí, você vai ver que existe um interesse em privatizar esse banco aqui. Né? Então tem que acompanhar. O tag along abaixo de 80%. É bom que tenha uma cautelazinha aí, prestar atenção. Ele teve um lucro, pra você ter uma ideia, ele teve um lucro de 119,8 milhões no segundo trimestre de 2020. Só que, em relação ao segundo trimestre do ano passado, ele perdeu 64,3%. Então, é essa relação, tá? O segundo trimestre do ano passado com o segundo trimestre desse ano. Tá? Esse ano aqui a gente, como eu disse, esse ano não vai ser referência para nada. Esse aqui vai ser um ano histórico aí para a gente contar para nossos filhos e netos. Mas para referência bancária, referência monetária, essas coisas assim, não. Tá? O banco, para você ter uma ideia, como eu estava falando, no segundo trimestre desse ano aqui, ele teve um aumento de 62,5% de acesso de transações na linha digital. Tá? Então, olha só, o lucro líquido teve uma retração de menos 53,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Tá, então, o que acontece? Peguei o primeiro trimestre com o segundo trimestre. Então, já no segundo trimestre, já levou um baque desse. É bem provável que no terceiro agora ele vai se recuperando, terceiro e quarto trimestre, ele vai se recuperando e provavelmente pode ser, como também, né, é difícil prever o mercado, não somos bidu, nem adivinho, nem nada disso, mas se ele tem um lucro fantástico aí, mata no 0 a 0. Mas vamos esperar que os próximos anos aí tenham uma recuperação. É uma boa empresa agora para quem tem interesse aí de estar entrando. Eu não posso indicar nada, é só um vídeo ilustrativo esse daqui, mas se eu fosse você, eu estudava, lia um pouco mais sobre o Banco Banrisul, dava uma olhadinha ali nos dividendos dele, no setor, na parte ali financeira do banco, que é um banco bem interessante aí. Eu vou fazer uma simulação e provavelmente na segunda-feira essa simulação já esteja aí para nós aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo e não deixa de se inscrever no nosso canal aí. É um canal simples, humilde aí. São todos amigos aí. E é isso daí. Fica com Deus, um abraço e até mais.